tem que ter muita humildade e consciência de que eu só posso exercer, só estou exercendo esse ministério por graça, né? Pela graça de Deus. Ser anglicano, na verdade, foi uma libertação para mim, né? Acho que se existe salvação pós-morte, ela já começou antes de morrer. Eu sou anglicana desde que nasci. Meus avós eram anglicanos, os meus pais são anglicanos, eu nasci dentro da igreja anglicana e eu não tive nunca nenhuma experiência avassaladora de fé, né? Às vezes a gente tem essa expectativa que um evento de fé na vida de uma pessoa tem que ser algo avassalador, né? Algo que muda todos os rumos da tua vida. Na verdade, eu vivi na igreja. Eu nasci na igreja e fui me envolvendo. Eu poderia ter tomado outro rumo, né? Mas, na verdade, eu fui me envolvendo de tal forma com a igreja que quando cheguei aos meus 19 anos, eu optei pelo ministério ordenado, então fui estudar teologia, vim estudar teologia em Porto Alegre e fazer, então, o seminário teológico. A igreja anglicana, ela é uma igreja cristã, né, parte do cristianismo tradicional. Já se tem notícias do anglicanismo por volta do século IV da era cristã. É a igreja então que surge dentro ali nas Ilhas Britânicas e depois com a saída do Império Romano, né, dos seus locais que eram dominados, se acreditou que não existia mais cristianismo dentro das Ilhas Britânicas, né, com as invasões bárbaras, as chamadas invasões anglas e saxãs. No século V, o então Papa da época envia um grupo de monges para cristianizar a Inglaterra. Eles entram pelo sul e aí do sul eles vão se deslocando. Quando eles chegam ao norte do país e ao país de Gales, eles encontram uma igreja cristã. Essa igreja é incorporada à igreja romana e depois, 10 séculos depois, no século XV, o rei Henrique VIII, então por questões pessoais, né, de interesse próprio, também questões nacionais, ele desliga essa igreja da igreja romana. Henrique VIII continuou sendo católico. Só Elizabeth I é que realmente toma uma posição de trilhar um caminho mesmo de uma igreja própria, uma igreja que pudesse tomar suas decisões sozinhas e que não seria nem protestante, calvinista, ou que seja, e nem romana, no católico romano, mas seria uma igreja católica, mas com a sua autonomia, com a sua história muito bem resolvida. Nós temos na igreja anglicana desde um viés muito protestante,
muito protestante mesmo, daquele que não faz o sinal da cruz e não reza a Ave Maria de jeito nenhum, né? Por ter uma característica bastante protestante, evangélica, e temos o chamado anglocatolicismo, que seria o outro extremo, onde se usa incenso, água benta, se reza a Ave Maria, né? Se faz o sinal da cruz. E então o que a gente diz que acontece na igreja anglicana é unidade na diversidade, ou seja, a capacidade da convivência das diferenças. Ou seja, eu posso ser muito protestante e ser anglicana, eu posso ser muito anglo-católica e ainda assim ser anglicana, e a gente convive com essas diferenças. É uma igreja aberta, uma igreja altamente ecumênica, uma igreja que procura viver a fé e a razão, baseados à luz da Bíblia Sagrada e fincados a nossa fé no credo, no episcopado histórico. Como boa filha de português e bisneta de italianos em São Paulo, eu participei da Igreja Católica Romana desde pequena. Depois, nos anos 70, no final dos anos 70 e nos anos 80, as comunidades eclesiais de base, com trabalho de educação popular, aqui na periferia de São Paulo. Era um momento bem especial, né, da história do Brasil. Então, todos aqueles movimentos sociais, o surgimento do movimento operário, né, o ressurgimento. E depois eu passei uns anos fora do Brasil e em Cuba, trabalhando com uma igreja batista, muito ecumênica, muito aberta. Eu descobri o que era fazer parte de uma comunidade protestante. E voltando ao Brasil, em 2001, eu comecei a procurar, né, uma igreja onde eu sentisse aquele sentimento, né, de pertencimento, de acolhida que eu tinha vivenciado em Cuba. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus e paz aos homens da terra que trabalham para Deus. E paz aos homens da terra que trabalham para Deus. E paz aos homens da terra que trabalham para Deus. A base da fé anglicana, que a gente chama de quadrilátero de Lambeth, são os credos históricos, as sagradas escrituras como contendo o essencial à salvação, o episcopado histórico, ou seja, a sucessão apostólica, e os sacramentos do batismo e eucaristia. Aqui nessa base está afirmada a fé da igreja anglicana. E também, claro, como uma igreja cristã, a afirmação, né, de que a ressurreição é o evento primordial, né, o acontecimento primordial que muda a história. Então, assim, como as demais igrejas cristãs, a igreja anglicana crê na ressurreição, afirma a ressurreição e espera pela ressurreição. E virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual, com o Pai e o Filho, juntamente... Os anglicanos e anglicanas vivenciam a sua fé normalmente, semanalmente, nas celebrações que acontecem. As pessoas normalmente se reúnem semanalmente. Em alguns lugares há celebrações em outros dias da semana, além das celebrações dominicais. Mas, tradicionalmente, é nos domingos, a comunidade se reúne aos domingos. Na maioria das comunidades é no domingo pela manhã, onde acontece a celebração eucarística, ou seja, tem comunhão, tem Santa Comunhão, todo domingo. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice. Tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória. Todos os ritos,
a parte devocional, tanto da comunidade como do indivíduo, elas se encontram aqui nesse livro de oração comum. A pessoa que é anglicana, essa sua fé, ela é exercida tanto da mesma forma no Brasil, como na África, na América Central. Então, todos têm essa inspiração na Bíblia e no seu livro de oração comum.